Imagine que você tem 18 anos. Você não tem família, não tem dinheiro, não tem futuro. Mas tem um homem que acredita em você, que te dá trabalho, teto e respeito. E aí, esse homem é assassinado na sua frente. O que você faria? A maioria das pessoas choraria, rezaria, tentaria esquecer. Mas William Bonney não era a maioria das pessoas. William Bonney era Billy the Kid. E o que ele fez mudou o Velho Oeste para sempre. Hoje você vai entender como um jovem de 18 anos se transformou no pistoleiro mais famoso da história americana. Não por ambição, não por ganância, mas por vingança. Fica até o final, porque tem um detalhe dessa história que quase ninguém sabe. E que muda completamente a forma como você enxerga Billy the Kid. Para entender o que aconteceu no condado de Lincoln, você precisa entender quem era Billy antes de tudo isso. William Henry McCarthy Jr. Esse era o nome real dele. Nascido por volta de 1859. Sim, por volta, porque até a data de nascimento era incerta na vida desse cara. Filho de uma imigrante irlandesa. Cresceu sem pai. Mudou de cidade em cidade. Viveu na pobreza mais brutal que você consegue imaginar. Quando a mãe morreu de tuberculose, Billy tinha 14 anos. 14 anos, sozinho no mundo. E o Novo México dos anos 1870 não era um lugar gentil para jovens sozinhos. Ele começou a roubar para sobreviver. Foi preso pela primeira vez com 15 anos, por furtar roupas de uma lavanderia. Fugiu pela chaminé da cadeia. Literalmente pela chaminé. Já ali você consegue ver que Billy não era uma pessoa comum. Mas aqui está o que a mídia popular nunca te conta. Billy era inteligente, falava espanhol fluentemente, era carismático. As pessoas gostavam dele. Ele dançava, cantava, ria. Não era um monstro, era um jovem perdido procurando um lugar no mundo. E esse lugar ele encontrou no rancho de John Tunstall. John Henry Tunstall tinha 24 anos quando chegou ao condado de Lincoln. Inglês, educado, ambicioso, mas diferente dos outros homens de negócio da região, porque Tunstall tinha algo raro no Velho Oeste. Princípios. Ele abriu um rancho, uma loja, um banco, e começou a contratar jovens que ninguém queria. Foi assim que Billy entrou na vida dele. Tunstall viu em Billy algo que ninguém mais via: potencial. Ele tratava Billy com respeito, pagava salário justo, conversava com ele como um igual. Há registros históricos de Billy dizendo que Tunstall era o único homem que jamais o tratou com bondade. Pensa nisso. Um jovem que passou a vida inteira sendo ignorado, humilhado, descartado, finalmente encontra alguém que o enxerga como humano. Essa relação era sagrada para Billy. E era exatamente por isso que o que estava prestes a acontecer seria tão devastador. Porque no condado de Lincoln havia uma guerra se formando. E Tunstall estava bem no meio dela. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa história vai muito além do que Hollywood te mostrou. Se inscreve no canal agora. A gente mergulha fundo na história real de personagens que mudaram o mundo. O botão tá aí embaixo. Clica. Agora volta pro vídeo, porque o que vem a seguir é o momento que tudo mudou. O condado de Lincoln, Novo México, 1878. Esse lugar era uma panela de pressão. De um lado, Lawrence Murphy e James Dolan. Homens ricos, corruptos, conectados com políticos e com o próprio xerife do condado. Eles controlavam tudo. O comércio, a carne, os contratos do governo. Do outro lado, John Tunstall e Alexander McSween. Dois homens tentando quebrar esse monopólio. Não era só uma disputa comercial. Era uma guerra de poder, de dinheiro, de controle. E guerras assim, no Velho Oeste, não terminavam em tribunal. Terminavam em sangue. Em fevereiro de 1878, Murphy e Dolan mandaram o xerife William Brady executar um mandado de penhora ilegal contra Tunstall para confiscar seus cavalos e destruir seu negócio. Tunstall estava cavalgando com seus funcionários quando um grupo de homens, deputados mas agindo como pistoleiros, os interceptou. Os funcionários fugiram. Tunstall tentou negociar. Os registros variam, mas o resultado não varia. John Tunstall foi morto com um tiro na cabeça. A sangue frio, sem julgamento, sem chance. Ele tinha 24 anos. E Billy the Kid estava a menos de 1 quilômetro dali quando ouviu os tiros. Quando Billy chegou ao corpo do seu mentor, algo dentro dele quebrou. E algo muito mais perigoso nasceu no lugar. Testemunhas da época relataram que Billy ficou em silêncio absoluto. Não chorou, não gritou,
Apenas olhou para o corpo de Tunstall e disse: "Vou matar todos os homens que fizeram isso." Não era uma ameaça vazia, era uma promessa. Quando a lei está do lado dos criminosos, quem protege os inocentes? Essa era a pergunta que os aliados de Tunstall estavam fazendo. E a resposta foi: nós mesmos. Assim nasceram os reguladores. Um grupo de homens que, em teoria, foram nomeados como oficiais legais para capturar os assassinos de Tunstall. Na prática, eram uma força de vingança. E Billy the Kid era o coração pulsante desse grupo. Em março de 1878, os reguladores capturaram 2 dos homens acusados de matar Tunstall, Frank Baker e Billy Morton. A versão oficial diz que eles tentaram escapar e foram mortos. A versão extraoficial? Billy garantiu que a promessa fosse cumprida. Mas o momento mais ousado e mais simbólico ainda estava por vir. 1º de abril de 1878. Os reguladores armaram uma emboscada na cidade de Lincoln. O alvo, o xerife William Brady, o homem que assinou o mandado ilegal que levou à morte de Tunstall. Billy e seus homens se esconderam atrás de um muro. Quando Brady passou, a rua explodiu em tiros. Brady caiu morto, seu deputado também. Billy saiu de trás do muro para pegar as armas dos homens caídos e levou um tiro na perna, mas sobreviveu. Era um ato suicida de coragem, ou loucura, ou as duas coisas. E foi nesse momento que o nome Billy the Kid começou a aparecer nos jornais. Não como herói, não como vilão, como uma força da natureza. Ei, se essa história tá te dando arrepio, imagina quanto trabalho foi para montar tudo isso. Um like no vídeo ajuda demais o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais pessoas. Aperta o like agora. E continua, porque ainda falta a parte mais insana dessa guerra. Julho de 1878. A guerra estava no seu ponto máximo. Os reguladores estavam encurralados na casa de Alexander McSween, aliado de Tunstall, no centro da cidade de Lincoln. Do lado de fora, homens de Dolan, reforçados por soldados do exército americano. Por 5 dias, uma batalha urbana explodiu no coração daquela cidade. Tiros de todos os lados, casas pegando fogo, mulheres e crianças correndo nas ruas. No 5º dia, os homens de Dolan colocaram fogo na casa de McSween, com os reguladores lá dentro. O calor era insuportável, o fogo avançava cômodo por cômodo. E então Billy tomou uma decisão que hoje a gente chamaria de completamente insana. Ele gritou para os outros: "Vamos sair correndo, agora, juntos." Eles abriram a porta dos fundos e saíram correndo sob uma chuva de balas. Alguns foram mortos na hora. Alexander McSween foi morto. Mas Billy the Kid atravessou aquele inferno. Correu em zigue-zague no escuro, sob os tiros, e desapareceu na noite. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a guerra do condado de Lincoln tinha terminado. Dolan e seus aliados venceram. Mas Billy the Kid estava vivo, e agora era famoso. A guerra do condado de Lincoln durou menos de 1 ano, mas transformou para sempre a história americana. Billy the Kid entrou nessa guerra como um vaqueiro anônimo de 18 anos. Saiu dela como o pistoleiro mais falado do Oeste. Mas aqui está o que poucos param para pensar. Billy não entrou nessa guerra por dinheiro. Não era um bandido contratado. Ele entrou por lealdade, por amor, por um homem que foi o único a tratá-lo com dignidade. É isso que torna a história de Billy the Kid diferente de todos os outros pistoleiros do Velho Oeste. Não era ambição, era gratidão transformada em fogo. E esse fogo consumiu tudo ao redor dele. Nos anos seguintes, Billy continuou fugindo, lutando, sobrevivendo, até que o xerife Pat Garrett o rastreou e o matou em 1881. Billy tinha 21 anos. 21 anos. Numa vida tão curta, ele deixou uma marca tão profunda que ainda estamos falando sobre ele 145 anos depois. E tudo começou com um único momento. O dia em que ele olhou para o corpo do único homem que acreditou nele e decidiu que não ia deixar isso passar. Billy the Kid não era um herói perfeito. Não era um vilão puro. Era um ser humano. Complexo, contraditório, apaixonado, jogado numa época brutal, num lugar brutal. E o que ele representa até hoje vai além do faroeste, além dos tiros, além da lenda. Ele representa o que acontece quando você tira de alguém a única coisa boa que ela tem. A pergunta que fica é: se você estivesse no lugar de Billy, o que você teria feito? Deixa a sua resposta nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Você acha que Billy the Kid era um herói, um vilão ou algo no meio? Esse debate nos comentários é sempre incrível. E cada comentário ajuda o algoritmo a levar esse vídeo para mais pessoas que amam história real. Se você gostou desse vídeo, já tem 2 mais aqui que você vai amar. Aparecem na tela agora.
Se inscreve no canal se ainda não fez isso. A gente publica toda semana histórias que a história oficial tentou esconder. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo.